Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de coreano Haru Haru. Nesta aula, nós vamos conhecer as vogais básicas do alfabeto coreano. Pegue as suas apostilas para acompanhar e vamos lá. Então, essas são as principais vogais do alfabeto coreano. Nós vamos ver cada uma delas parte a parte. Essa letra que está em negrito, mais escura, é o valor fonético deste caractere aqui. Então, ele tem o valor fonético, a pronúncia de A. O que está embaixo no colchete, de cor mais clarinha, se trata da romanização. A romanização não é a pronúncia desse caractere, certo? É só a representação gráfica, ou seja, a representação escrita do que seria essa letra I no nosso alfabeto, na nossa língua. Então, aqui você pode reparar isso de forma mais nítida. O valor fonético e a romanização, perceba que não tem nada a ver. Tem som de EO, ou IO, ou como você achar que é. Mas isso aqui não é um som, isso aqui é uma escrita, não faz som nenhum, tá? O som é esse daqui em negrito, som de O bem aberto. Então, para que é que eu vou ter que conhecer essa romanização? Por que eu tenho que ver sobre ela também? Bom, a romanização, ela serve apenas para você ler o nome de um idol, você encontrar, por exemplo, no Google você vai procurar assim, Namjoon. Então, o nome do idol vai estar escrito assim, na romanização. O nome dele não se escreve assim, obviamente, vai ser escrito com os caracteres. Mas a romanização serve para isso, para o nome dos idols, o nome das pessoas coreanas. E serve também para que quando você procurar na internet sites de música, né, com letras das músicas, essa música também vai estar na romanização. Só que você vai ter bastante dificuldade de ler por esses caracteres aqui, já que você vai ter que lembrar que EO não é som de EO, é som de O. Então, ele está na apostila mais para um conhecimento. Você não vai precisar decorar romanização, apenas memorizar caracteres e seu valor fonético. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que decorar este caractere aqui, memorizar que este caractere, não apenas esse, né? Claro que todos os outros. Você vai ter que decorar que eles têm este valor fonético. Então, bati o olho, eu tenho que lembrar que esse caractere possui esse som, ok? Depois que eu decorei, eu não preciso nem mais escrever este valor fonético no meu caderno. Eu só preciso no início, porque no início, quando eu ver, por exemplo, esse caractere aqui, eu vou pensar que ele é um H, e ele não é um H. Eu tenho que lembrar que o som dele é assim, é. Depois que eu já decorei, basta que eu veja ele dessa forma e eu já sei o que é que ele vai ser, tá bom? Aqui tem a outra parte das vogais, então o valor fonético de Ya, Ió com som aberto, Iô com som fechado, Iu e I como no português mesmo. Vamos conhecer essas vogais um pouco mais de perto? Então, é bastante importante que você repare o formato da sua boca quando você vai pronunciar as vogais. Então, pode até pegar um espelho e tentar imitar o formato da boca igual. No caso desse caractere aqui, você vai abrir bem a boca e não vai deixar a sua língua tocar nenhum dos dentes, enquanto você vai fazer o som. Então, repita aí na sua casa, letra A. Vamos ouvir o nativo pronunciando. A, A, Essa outra letra tem um som de O. Repare como é que ficam os lábios e pronuncie. O. Vamos ouvir o nativo. O, O, Conseguiu? Próxima vogal é essa daqui, vogal O. Como você pode ver, a boca ela vai ficar assim, como se fosse enrugadinha, tá? E você pode até tentar colocar o dedo na frente, próximo, né? E quando pronunciar,
os lábios têm que encostar nesse dedo. O, e vai fazer o biquinho. Vamos ouvir o nativo? O, O, Então, repita aí. O. A próxima vogal é a letra U. Ele parece bastante o som com a vogal O, mas perceba que quando você fala o seu queixo não vai descer tanto como descem o. O, você faz um biquinho, né, também, enruga os lábios e o queixo não desce. Vamos ouvir o nativo? U, U, Repita. U. A próxima vogal, você tem que reparar bastante no formato dos seus lábios. Essa é uma das mais importantes, porque o som dela é um pouquinho mais difícil de fazer. Então, você vai ter que alongar os seus lábios, igual está aqui na imagem. É como se você fosse pronunciar a letra U, essa daqui que você viu agora há pouco. Mas você não pode fazer o biquinho, tá? Não pode franzir os lábios. O lábio tem que ficar assim. E a sua língua não deve tocar nenhum dos dentes, certo? É só esticar a lateral da boca e pronunciar. Vamos ouvir o nativo. U, U, Então, repita mais uma vez. U. Conseguiu? Precisa de um pouco mais de treino, mas você consegue. A próxima vogal é bem fácil, porque parece com o português, né? É a vogal I. O formato da boca é semelhante a mas no caso de I, a sua língua tem que encostar nesses dentes aqui de baixo, tá? A língua fica aí encostadinha neles. I. Então, tente pronunciar aí. I. Vamos ouvir o nativo. I, I, Essas próximas vogais que nós vamos ver agora são vogais com combinações de sons. Então, os sons combinados aqui é a combinação do som I com o som de A. Você tem que fazer o som bem rápido e unido, certo? Não vá pronunciar devagar e separado. Pronuncie junto. Ia. Não fale ia ou ia. Não. Ia, ok? Repita. Ia. Vamos ouvir o nativo. Ya, Ya, A próxima vogal, também uma combinação da letra I com a letra O bem aberto, tá? Então, unidos os dois sons juntos e rápido, forma Ió. Tente repetir. Ió. Vamos ouvir o nativo. Yo, Yo, Temos agora aqui a combinação do som de I com o som de O. Pronuncie bem rápido e unido o som Yo. Vamos ouvir o nativo. Yo, Yo, A próxima, temos a combinação do som de I com o som de U. Unindo esses dois sons e falando rápido, nós temos you. É como o inglês, né? Você, you. Mas a tonalidade, né? O tom, o timbre é diferente. É you. Vamos ouvir o nativo. you, You, Agora nós vamos conhecer um pouco sobre a caligrafia do coreano, tá? A caligrafia é bastante importante para que você adquira uma letra mais bonita. Aqui na tela você tem uma caligrafia mais para o computador, ok? Então essas letras podem variar um pouco a forma dela de acordo com a fonte do computador ou com a mão, né, que está escrevendo. É como no português também que nós temos essas variações. Então, como funciona aqui? Eu sempre vou escrever primeiro o que está do lado de cá. E depois eu escrevo o que está do lado de lá, no caso, esse tracinho que ficou aqui, certo? Se tiver dois traços, eu vou começar sempre com o que está primeiro do lado de cá, mais para cá.
e depois com o que está em cima primeiro e depois com o que está embaixo, ou que está mais para o lado de cá. É igual quando a gente está escrevendo, a gente escreve primeiro aqui, depois aqui, né? Então, esse começa para o lado de cá e esse vai para o lado de lá. Se o meu tracinho está de forma mais deitada, eu sempre começo com o que está em cima, certo? E se há dois, eu começo sempre também com os de cima, faço todos os de cima, na ordem assim, da esquerda para a direita. E aí depois eu coloco o que está embaixo, tá bom? Você pode treinar esse tipo de caligrafia aqui para ter uma letra mais bonita. Você pode achar até que não é necessário, mas até no português nós seguimos uma ordem. Então, por exemplo, a letra A, você não ensina a uma criança que você escreve o traço do meio, de baixo para cima você puxa, e depois de baixo para cima você puxa o outro. Ninguém ensina assim, né? Nós ensinamos que você puxa um traço de cima para baixo, depois puxa o outro descendo, e por fim, corta ao meio. Então, também há uma ordem do traço no português. Você deve treinar todas as vogais nesta ordem. Então, até aqui é a nossa aula. Na próxima aula, vamos ver um pouco mais sobre outras vogais, tá bom? Estude e faça as atividades. Até a próxima!